Olá, eu sou a Cristina Grêmio, jornalista, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e hoje converso com o ex-desembargador Sebastião Coelho, atualmente advogado, que para muitos ficou conhecido a partir do julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro. Ele defendeu o primeiro réu condenado, julgado e condenado pelo STF agora, no início de setembro. Sebastião Coelho foi aquele ex-magistrado, atualmente advogado, que teve a coragem de estar diante dos 11 ministros do STF e falar algumas verdades que o Brasil inteiro gostaria de dizer. Eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. Antes da entrevista, eu gostaria de dizer que você tem uma oportunidade única, ler todos os conteúdos da Gazeta do Povo desbloqueados por 6 meses, tirando apenas R$1 do bolso. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo ou buscar por www.gazetadopovo.com.br/R$1. A Gazeta nunca tinha feito uma ação desse tipo, mas entendeu que o atual momento político e econômico do Brasil exige essa atitude. Nós precisamos de uma nação bem informada e preparada para fiscalizar o governo. Então faça a sua parte, clique no link que está na descrição do vídeo ou clique em www.gazetadopovo.com.br/R$1, assim mesmo, com o número escrito em algarismo. E se preferir, como eu disse, clique na descrição do vídeo. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, é uma oportunidade única. Informe-se onde não se esconde a verdade. Fique agora com a entrevista que eu fiz com Sebastião Coelho. Eu estou aqui, então, com um advogado, Sebastião Coelho, ex-desembargador, fez uma carreira longa no judiciário, está aposentado e agora como advogado. Inclusive, muita gente conheceu o senhor, doutor Sebastião? Bom dia. Por causa da defesa desse primeiro réu aí que foi condenado no 8 de janeiro. Mas eu gostaria que o senhor desse o bom dia aqui para os assinantes da Gazeta do Povo, para os nossos seguidores, e já agradecendo em nome de todos a disponibilidade de agenda, explicando quem é o senhor, afinal? O que o senhor fez na carreira jurídica? Porque muita gente, como eu disse, não conhece o senhor, não acompanhou nem os episódios do ano passado, quando o senhor pediu aposentadoria antecipada e que acabou viralizando também nas mídias. Agradeço o convite, Cris, e cumprimento todos os assinantes da Gazeta do Povo. É uma alegria poder participar e colaborar de alguma maneira, Cristina, até o dia 19 de agosto do ano passado, eu era uma pessoa absolutamente anônima, no dia 16 eu estive na posse lá do TSE e não me agradou o discurso do senhor ministro Alexandre de Moraes. E no dia 19 eu anunciei a minha aposentadoria e apareceu uma gravação de 1 minuto e pouco, e isso tomou uma grande proporção, Mas até chegar àquela data, eu fiz uma carreira de quase 31 anos na magistratura. Eu entrei em 1991, fui promovido a desembargador em maio de 2013 e a minha aposentadoria efetivamente ocorreu dia 16 de setembro de 2022. Antes de ser da magistratura, eu fui advogado de 82 até 91, fui conselheiro seccional da OAB e fui também conselheiro federal da OAB. Então, estou retornando para uma casa que eu já participei. Eu mesma nem sabia dessa sua carreira anterior como advogado. Acho que já tem alguns comentários meus, dei informação errada, dizendo que depois que o senhor se aposentou como juiz, fez a prova da OAB, porque eu vi algum vídeo em que o senhor, mais recente, em que o senhor estava numa cerimônia de formatura ou de entrega, ou qualquer coisa assim. Então não foi isso, né? Não, na verdade eu tinha, a minha carteira ficou cancelada, E quando eu
aposentei, aquele número meu, que é muito antigo, ele foi reativado. Ah, entendi. E aí o senhor volta a advogar e já encara logo esse desafio de defender, não sei se mais de um, mas pelo menos esse primeiro réu aí do 8 de janeiro, né? Na verdade, eu bem que gostaria de ter permanecido só aposentado, se a condição financeira permitisse, não é? E se o país estivesse dentro da normalidade. Como o país não está dentro da normalidade, eu acompanhei muito de perto todo esse movimento da Associação dos Familiares dos Presos, não é? Participei de várias audiências no Congresso Nacional. Minhas aparições, elas são todas públicas. Eu não tenho nenhuma reunião secreta com absolutamente ninguém. Tudo que eu falei foi público. E eu me envolvi assim no seguinte sentido, de ver o sofrimento daquelas pessoas, não é? O cerceamento de defesa, jovens advogados assim com muita garra, muita disposição, mas narrando os abusos. E fui surpreendido, então travei um bom conhecimento com os advogados. Aí fui surpreendido na quarta ou quinta-feira anterior ao julgamento com um convite, se eu não gostaria de ajudar fazendo a primeira sustentação oral. Eu digo, olha, é complicado porque tem uma advogada no processo, a doutora Juliana. Falou, não, já está, conversou com ela ficou muito feliz, é uma jovem, não é? Brilhante, não é? E aí eu me dispus a fazer e efetivamente conversei com o senhor Aécio no sábado, do sábado anterior. E entrei no processo, eu juntei a procuração estrategicamente só no domingo à noite, né? E aí começou a retaliação, né? A preparação da retaliação contra a minha pessoa. Então vamos divulgar isso também para quem eventualmente não tem acompanhado, porque eu também não sabia dessa sua entrada na defesa desse réu tão tardiamente, mas, aliás, o senhor comentou da doutora Juliana, e eu queria deixar aqui também os meus parabéns públicos para a defesa que ela fez, altamente técnica, né? Quem acompanhou do início ao fim ali, dando a minutagem, inclusive, das imagens captadas pelas câmeras do plenário do Senado, onde ele foi preso, né? E mostrando que ele estava sentado ao fundo, que ele não estava no meio de ninguém que incitava ou que quebrava nada, que ele, inclusive, conversava com policiais em vários momentos, o que mostra que ele não ofereceu nenhuma resistência, mas nada disso serviu de atenuante, né? Infelizmente. Mas eu queria dar um passo atrás e voltar no que o senhor vinha dizendo aqui, que é essa retaliação. Então, o senhor entra como réu no processo no domingo e, não sei se foi na segunda ou no próprio domingo, vem um aviso de que o senhor passa a ser investigado pelo CNJ, que é um órgão para investigar magistrados da ativa, até onde eu saiba, não é isso? É isso. Na verdade, a notícia saiu na quarta de manhã. Eu, ontem à noite, recebi aqui a intimação, né? Mas nem li ainda. Aqui está. Do Nem CNJ. li. É do CNJ. Recebi ontem à noite, mas não li. Fiz questão de não ler ainda. Daqui a pouquinho eu vou sentar e ler com calma. Mas a divulgação da abertura desse procedimento foi na quarta-feira de manhã. No Então, dia veja, do se eu tivesse julgamento. no dia do julgamento. Veja, se eu tivesse, quando eu encerrei, Cris, a análise do processo e fiz a divisão de tarefa com a doutora Juliana, que ela ia fazer a parte técnica e eu ia fazer a parte jurídica com abrangência que pudesse, dentro dos meus limites, servir para os outros presos também. Sim. Então, quando, por volta de 11 da noite, da terça-feira, que eu encerrei o meu roteiro, vamos assim dizer, eu falei, agora eu não vou ler mais nada, porquanto eu já tenho a minha ideia do que posso fazer ou não. Então, veja, se eu tivesse acordado na quarta-feira e feito a leitura do jornal que publicou, é claro que aquilo ali traria uma instabilidade tremenda, né? O objetivo foi que eu lesse e nem sequer É a comparecesse lá. famosa tortura psicológica, né? Que, É, aliás, os é. presos também sofreram numa outra medida, mas agora sendo feita contra advogados dos presos, dos réus. Sim. Então, veja, é claro que nós somos seres humanos, embora a idade e a experiência, qualquer um se abalaria. Mas aí o colega que estava do meu lado falou assim, doutor Sebastião, o senhor viu essa notícia? Eu falei, é boa ou ruim? Ele falou, ai meu Deus, para que eu fui falar? Né? Eu falei, agora que você falou, né, o doutor Edson, né? O doutor Edson Marques, já que você falou, agora mostra o que é.
Então, quando ele mostrou, eu vou te falar, eu fiquei revoltado com aquilo, sabe? Fiquei Todos muito nós ficamos, revoltado, né? Porque é uma porque perseguição aquilo muito clara. foi uma clara intimidação, para ver se me Sim. intimidava, né? E é claro que deu um pequeno abalo ali, evidentemente, mas não me intimidou. Ninguém vai me intimidar. Isso é tranquilo, né? E com relação a esse processo contra mim, eu vou responder tranquilamente, mas eu penso que a partir de 16 de setembro, quando foi publicada a minha aposentadoria, o CNJ não tem jurisdição sobre a minha pessoa. E mais, a partir de 24 de outubro, eu recebi a carteira de advogado. Então, eu estaria quebrando o sigilo bancário. É a primeiro que quebrar Vamos, sigilo vamos bancário. esclarecer, né, doutor Sebastião, só para relembrar quem acompanhou e informar quem não acompanhou. O que o CNJ está pedindo é a quebra do seu sigilo bancário e fiscal para que o CNJ, que é um órgão de investigação de juízes da ativa, investigue o senhor, que é um juiz aposentado. Exatamente. Sob Segundo, desconfiança de quê? Qual é a... Eu sei que o senhor não leu a peça ainda, mas... segundo o jornal, seria o período de agosto de 2022 até 8 de janeiro de 2023. Ainda segundo o jornal que publicou, seria para verificar se eu fiz se eu fui um financiador, dos entendeu? atos do 8 de janeiro. Se eu contribuí, dei uma cerveja, um guaraná, uma bíblia para alguém, né? Então, essa possibilidade, ela é zero, não tem não existe, essa possibilidade não existe. Cristina, quando tomei posse como corregedor do Tribunal Eleitoral, em abril de 2022, eu disse, olha, juiz não é artista, juiz não é influência, juiz ele tem que ficar quieto, pegar o processo dele e julgar. É o Então, famoso juiz fala nos autos, né? fala nos autos, né? Porque quando o juiz fala fora dos autos, ele pode trazer uma inquietação. Então, a grande inquietação que nós temos no país é porque os senhores ministros, a maioria dos senhores ministros do STF, eles se concedem o direito de opinar em todos os assuntos, né? Essa semana, por exemplo, o senhor ministro G. Mendes falou que da Polícia Rodoviária Federal, olha, tem que Sim. reformular. Tem que Olha, isso repensar esse órgão, né? Por causa do caso da repensar, não é? menina Veja, morta com bala não é? Veja, perdida. Cris, isso é uma questão de governo. Isso daí é o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o atual presidente, a administração, e o Congresso Nacional que pode reformular. Como é que o ministro da Suprema Corte vai dar uma opinião sobre um assunto desse, né? São as Então, críticas que a gente tem feito também ao longo dos é, últimos anos aí. Eles não só falam fora dos autos, como falam muito, né? Eles têm uma postura realmente de influenciadores digitais na hora em que eles ficam nas redes sociais dando opinião sobre tudo, criticando governantes, né? Conduzindo discussões do parlamento e viajando para cima e para baixo, dando palestras no Brasil e no exterior e expondo demais o que deveriam, em tese, colocar nos autos. Mas isso somos nós, leigos, olhando de fora. Imagino o pessoal do judiciário, porque uma outra crítica que nós fazemos muito é que faltam mais Sebastiões Coelhos no Brasil, se posicionando, não necessariamente se aposentando antes da hora como forma de protesto, como eu penso que foi a sua aposentadoria, mas ainda na ativa, se posicionando contra determinadas posturas, porque isso está acabando com a credibilidade do judiciário por inteiro, né? E dando mau exemplo também para instâncias inferiores. A gente já vê juízes de primeira instância opinando fora dos autos e atuando de uma forma aparentemente fora das leis e da Constituição, mas citando em suas decisões posições de ministros do STF que também fizeram, por que não eu? Mais ou menos assim. O exemplo, né? A magistratura, tradicionalmente, o juiz, quando ele julga, ele cita as decisões. Olha, o desembargador tal já decidiu de tal maneira, o ministro tal já decidiu de tal maneira. Você segue aquela linha de orientação jurisprudencial, não é? Então, quando o ministro da Suprema Corte se acha no direito de tomar essas atitudes, incentiva aos demais a fazerem também. Eu não conheço um caso concreto, mas um juiz, salvo engano, de Alagoas, proferiu uma decisão proibindo uma senhora de mais de 70 anos, jornalista ou influência, não sei, e citou como precedente o caso do Alan dos Santos, né?
Sim, foi uma não é? jornalista que foi presa. Jornalista, né? Jornalista Aí, presa por supostamente ter injuriado a juíza, e dentro do processo de injúria, a juíza, que é sim, a vítima, na condição sim. de vítima, também julgando, que é um outro mau exemplo que vem de cima, deu voz de prisão. Eu não Eu sei não, como é que isso se eu desenrolou, não mas me, a gente noticiou na época, já faz uns 2 meses, eu acho isso. eu não tenho, sabe, Cristiano, me aprofundado nesses casos. Eu tenho, eu leio as matérias, assisto as matérias que são publicadas, mas eu não me aprofundo, né? Porque o meu Uhum, foco é ajudar, eu quero ajudar a salvar o Supremo Tribunal Federal dele próprio, sim. não é? O É Supremo Tribunal inclusive um dos Federal, motes dos cartazes que apareciam nas manifestações, aparecia sempre muito pedido de impeachment de ministros que sim, praticam um ativismo político descarado, não tem nem dúvidas em relação a isso, desrespeitam as leis, avançam sobre outros poderes, mas sempre com a tônica do salvem o STF. As pessoas entendem a sim, importância e estão vendo o caos em que o país entra quando não tem um judiciário forte, né? Quando se claro. instala essa insegurança jurídica que a gente vê hoje. Eu mesmo fui aquela manifestação lá no QG do Exército Eu e queria que o pedi senhor para. comentasse isso, porque talvez esse pedido do CNJ aí tenha a ver com aquela sua aparição num palanque, né? Acho que teve um vídeo que viralizou também do senhor naquela manifestação do QG de Brasília, antes, claro, do 8 de janeiro, acho que foi mais no início da manifestação lá, né? Foi dia 20 de novembro, Foi num domingo, se não me engano, num fim de um semana, domingo, né? 20 de novembro. Veja, a posição do CNJ no momento não tem nenhuma razão, porque o que eu falei lá na manifestação, no dia 20, eu fui numa audiência pública no Senado Federal, no dia 30 Uhum, de novembro. E lá eu reiterei tudo que eu havia falado lá na manifestação, inclusive dei o embasamento legal, mostrei a usurpação de função pública, não é? Mostrei a questão da tortura. Não é? Então, eu mostrei tecnicamente onde aqueles atos que estavam sendo praticados estavam previstos na legislação. Então, não tem nenhuma novidade. Aí, depois disso, Cris, minhas participações foram entrevistas. Participei de entrevistas na Oeste, inclusive você esteve numa delas, né? uhum. Sempre que me chamam para entrevista. Cris, eu não me ofereço para nada. Eu aprendi na vida que você nunca tente ocupar os primeiros lugares para não ser convidado a se retirar. Se me convidam, eu falo, não é? Eu tento dar a minha contribuição sempre para melhorar o meu país. Então, por aquelas minhas manifestações que aconteceram desde 20 de novembro até da semana passada, vamos dizer, Uhum. não tem nenhuma razão para abrir procedimento contra mim, por quê? Porque era de todos conhecidas, E o de senhor está todos tão conhecidos. tranquilo que abriu espontaneamente seu sigilo fiscal para a imprensa Foi. mesmo, né? A Gazeta do Povo publicou, a Revista Oeste também. Eu mostrei, né? Primeiro eu mostrei meu patrimônio, o não patrimônio, né? O não patrimônio, porque quando se fala em investigar juiz, já fica, será que esse cara aprontou alguma coisa? Tem alguma coisa errada na vida dele, né? Será que ele é dono de um bairro inteiro em Lisboa? Será que ele tem Pois instituto aqui é. ou lá, levando todo mundo para fazer palestra toda hora? Tá, a única coisa errada, talvez, eu não tenha sido um bom administrador de finanças, até porque eu sou arrimo de família, né? Tenho uma família numerosa lá no Nordeste que, prazerosamente, eu faço uma divisão do meu salário, né? Porque é necessário. Então, Ajuda mas fora parentes, disso, né? Eles vão achar agora, doações, mas não para terroristas, golpistas, não, baderneiros, e não, sim para não, não, parentes que estão não. precisando de uma ajuda. Eu creio, sabe, Cris, que com a minha resposta preliminar, porque tem uma fase que você responde para eles analisarem a sua resposta, né? Eu creio que com as minhas respostas, eles vão parar no dia 15 de setembro. Eles não vão avançar depois do dia 15 de setembro, porque Que é o seria momento da sua assim, aposentadoria, né? exatamente, a Então, partir na do dia. verdade, essa investigação do CNJ, ela só faz sentido pela data que eles propuseram, de agosto até a data em que o senhor se aposenta ali, que é 15 de setembro. Exatamente. Inclusive, há uma grande dúvida se poderia
o CNJ quebrar sigilo, porque ele é um órgão administrativo, ele não é um órgão judicial. Ele Esse é um cuida da outro parte... questionamento, né? Mais um capítulo É, da insegurança jurídica que a gente vive no momento. É que nem a Advocacia Geral da União estar investigando o jornalista Alexandre Garcia e exatamente. ameaçando também É, perseguir, bloquear contas e exatamente. tudo mais. A previsão com relação a... Eu já dei uma pequena pesquisada, né? Eles têm um procedimento que eles chamam de sindicância patrimonial, não é? Uhum. Quando a pessoa, quando tem suspeita de que praticou algum ato irregular no exercício da profissão, né? E dentro dessa sindicância patrimonial, eles conseguem fazer essa quebra de dados das pessoas, mas eu não me aprofundei, eu não sei, não vi nenhum caso concreto ainda. Você veja uma coisa, quando eu anunciei a minha aposentadoria, no dia 19 de agosto do ano passado, eu recebi vários convites para entrevista, vários. E eu falei, não, quando eu aposentar, eu estou à disposição. Sim. E a primeira entrevista que eu concedi foi no dia 26 de setembro do ano passado, para o Direto ao Ponto, lá com o Augusto Nunes, o Marco Uhum. Antônio Costa, a Fabi Barroso, a Paula Leal e o Serrão. Então, Sim. pessoas queridas, né? Porque foram os primeiros jornalistas que eu conheci assim, próximo, né? Então, Uhum. antes disso, não tem absolutamente nada. O senhor estava seguindo à risca aquela máxima de juiz se pronuncia nos autos. Ainda era juiz, ainda não Exatamente, aceitava nem pedidos de entrevista. Muito bem, a gente exatamente. está caminhando para o fim aqui. Eu não posso deixar de fazer duas perguntas. Uma é em relação a esse réu especificamente, que foi condenado a 17 anos. A gente tem falado, né, que, e o senhor também falou na sua defesa, que pelo fato de estar no tribunal, né, no Supremo Tribunal Federal, para onde deveriam ir apenas os processos contra pessoas com foro privilegiado, que não foi o caso, tira dele a possibilidade de ter um tribunal de apelação, né? Muitos juristas, muitos advogados têm apontado essa aberração jurídica. Então, a gente tem que aceitar que não há mais a quem recorrer ou ainda cabe algum recurso. E aí, depois, eu quero que o senhor comente também a volta da população às ruas, a partir daquela sua fala corajosa dos 11 odiados que está inspirando muita gente. Com relação ao recurso, todos nós temos direito ao duplo grau de jurisdição. Quem não tem direito ao duplo grau de jurisdição? Quem faz opção. Se alguém é eleito deputado federal ou senador, tem outros cargos também, mas para ficar nesse, Uhum. ele automaticamente ele está aderindo à instância única. Mas ele o fez voluntariamente, porque se ele não se candidatasse a nenhum cargo, ele continuaria sendo julgado na primeira instância. Isso Uhum. é o basilar. Como eles se colocaram na condição de deputado ou senador, eles optaram pela instância única, o que é completamente diferente. Então, a pena do Aécio, ele foi julgado no tribunal ilegítimo, uma pena totalmente desproporcional, sem individualização, que é um princípio basilar. O artigo 29 do Código Penal diz que, quando fala da coautoria, ele diz na medida da sua culpabilidade. Então, a pessoa tem que ver em que medida ele é culpado, né? Com relação a irmos às ruas, Cristina, eu penso assim, que no dia 12 de outubro nós devemos ir às ruas em defesa da família, em defesa da vida, contra as drogas e pela liberdade. Por que eu digo isso? Nós temos uma lei especificando todos os tipos penais em relação às drogas. Nós temos o Código Penal estabelecendo as duas causas que pode ser praticado o aborto. Muito bem. O que o Supremo Tribunal fez? Primeiro, disse que iria liberar uma certa quantidade de drogas. Com a pressão, o ministro relator retrocedeu para dizer não, é só maconha, não são todas as drogas. Não é? E a outra situação é a situação do aborto, que já está previsto na legislação. Não tem por que o Supremo Tribunal decidir de forma contrária. Então, eu Contrário. penso que no dia 12 de outubro nós devemos ir às ruas em prol da criança,
dessas crianças que vão crescer, adolescentes, para tirá-los das drogas, da liberação da droga, porque a maconha será apenas a porta de entrada, não é? E para impedir de matar a criança no ventre. Ora, o aborto é matar uma criança, é matar um ser formado que respira ali no ventre da sua mãe. Então, nós temos que ir às ruas contra isso. E uma outra situação é ajudar o Senado a assumir a sua posição para salvar o Supremo Tribunal Federal dele próprio. Não é? Então, se eu fosse levar alguma faixa, eu colocaria assim: STF, droga, não. STF, aborto, não. Senado, pare o STF. Essas seriam as minhas faixas, para dizer, olha, eu volto à minha manifestação anterior, que nós não devemos agredir os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, nem pregar nunca, jamais, o fechamento da corte. Isso é uma ideia que alguns podem ter, mas isso não é admissível. Agora, legitimamente, através do Senado, retirar os senhores ministros que não estão cumprindo rigorosamente a Constituição é uma atribuição do povo, através dos seus representantes que estão no Congresso Nacional. Sim, e 12 de outubro é uma data bem pertinente por ser o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e dia da criança, né? Que agora está aí com seu direito mais básico, que é o direito à vida, o direito de nascer ameaçado. Então, realmente, eu perguntei isso porque já viralizaram, inclusive, uma fala minha em que eu defendia isso. Eu dizia, estão convocando manifestações para 15 de novembro, eu acho tarde. Eu acho que o povo tem que aproveitar a inspiração de homens de coragem, como o doutor Sebastião Coelho, que foi lá dentro do STF e falou algumas verdades que o povo gostaria de dizer para aqueles ministros que, na visão, inclusive, dos maiores juristas do país, estão exacerbando suas funções, e aproveitar e sair do medo, sair dessa onda, dessa bolha de medo, ir para a rua pacificamente, mas numa data mais próxima, e temos o feriado de 12 de outubro, efetivamente, né? O 12 de outubro é uma data excelente e nós temos que ter em mente o seguinte: nós vamos tomar gosto. Se tiver que sair todo fim de semana, nós vamos, não é? Eu acho que 2013 foi assim, 2014, 2015, 2016, até conseguirmos o que desejávamos como povo, né? Exatamente. Agora, veja, nós temos que vencer o medo. Claro, que intimida essas ações todas. Se você pegar uma pessoa como eu, que não tenho qualquer ligação política com nada, e receber um procedimento de intimidação, isso pode causar um certo receio nas pessoas. Mas veja, com medo não se conquista absolutamente nada. Absolutamente nada. E mais uma coisa que eu quero dizer, Cris, é o seguinte: olha, eu não sei qual vai ser a minha caminhada daqui para frente diante do cerco que está sendo feito à minha pessoa. Mas eu quero dizer para a população o seguinte: o mensageiro, ele tem uma certa importância, mas o que é importante é a mensagem. A mensagem é que o exemplo mais claro que nós temos é Jesus, não é? Ele foi morto fisicamente, está entre nós, ressurreto, mas ele foi morto fisicamente, mas a mensagem dele de paz, de salvação, ela permanece até hoje e permanecerá para sempre, não é? Então, o importante é a mensagem. Qual a mensagem? A mensagem, do meu ponto de vista, eu consegui passar uma mensagem naquele julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. E qual é a mensagem que eu continuo a passar? Não tenhamos medo. Cautela, sim. Cautela, ela é necessária. Mas medo, jamais. Para prosseguirmos e mudar, porque senão será tarde. Se essa doutrina... Aliás, eu vou aproveitar aqui o seu programa para dizer uma coisa. O Congresso, como está correndo para barrar a questão das drogas, devia, com algum projeto de lei, se algum parlamentar estiver me vendo, para deixar regulamentado essa questão do crime multitudinário. Porque ela não é um tipo penal. Ela se trata do crime multitudinário quando você vai aplicar a pena. Aí lá no artigo 62 do Código Penal fala da questão da agravante e no 65 da atenuante, quando vai aplicar a pena. Não existe lá no Código Penal assim, matar alguém, pena tal.
crime multitudinário. Isso não existe. Não E, existe. olha, foi uma E ideia... essa já foi uma alegação que veio errada da acusação, da Procuradoria-Geral da República, né? Porque o Procurador-Geral da República já apresenta a denúncia com essa tipificação penal que não existe. Na verdade, Cris, eu acho que o Ministério Público teve as suas atribuições tomadas pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Não é? Uhum. Então, acho que o Ministério Público aproveitou para dizer, olha, nós somos a instituição. E teve uma posição absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. E mais, se o Congresso... Está aí, olha, estou te falando, tudo isso aqui, o Espírito Santo está me revelando aqui nesse momento. Se o Congresso fizer uma lei regulamentando isso, ela pode ser uma lei mais benéfica e ela pode retroagir para tirar todos esses condenados. Está aí, fica a dica para os parlamentares. Fica a dica, né? Vamos aguardar. Doutor Sebastião Coelho, muito obrigado, parabéns pela sua atitude, especialmente pela coragem mesmo, né? Hoje em dia a gente tem que parabenizar as pessoas pela coragem, porque o Brasil precisa de homens e mulheres de coragem realmente para não cair no calabouço que a gente está vendo ele se encaminhar, né? Muito obrigada, bom dia para o senhor e boa sorte aí nessa defesa dessa perseguição toda. Muito obrigado, eu agradeço o convite e estou à disposição. Sempre que eu puder colaborar, eu estou à disposição. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até aqui, esteve conosco até o fim do vídeo. Lembrando que na descrição desse vídeo tem um presente para você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo, uma oportunidade única, assinar a Gazeta e ter todos os conteúdos desbloqueados por 6 meses, pagando apenas R$1. R$1 para ler tudo por 6 meses. E não são só textos, né? Tem vídeos, podcasts, cursos online, e-books, audiobook do Fiuza narrado por ele próprio, enfim, muito material de qualidade para você ser bem informado e não se deixar enganar por aí. Te espero lá na Gazeta.